Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. Inicio nossa aula de hoje com um questionamento. Seria possível determinar com precisão quando termina a infância e começa a adolescência? Quando acaba a adolescência e começa a vida adulta? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as fases do desenvolvimento humano, focando na análise do comportamento na adolescência, nos aspectos socioculturais, afetivos, cognitivos, psicomotores e morais. Temos como objetivo compreender a adolescência enquanto etapa do desenvolvimento humano em seus aspectos biopsicossociais. Costumamos, de forma geral, usar o termo adolescente para indivíduos que estão entre os 12 e 18 anos de idade. No entanto, constatamos que esta faixa etária é imprecisa para delimitar esta etapa do desenvolvimento humano, como no caso de meninas que têm sua menarca aos 9 anos. Ou ainda jovens casados com filhos e que trabalham seriam inapropriadamente chamados de adolescentes. Então, como entender a adolescência? É mais coerente entendermos por adolescência um período de transição da meninice para a vida adulta, caracterizado por mudanças físicas, sociais, cognitivas e emocionais que transformarão a criança em um adulto. De acordo com Carmo 2012, com o desenvolvimento da sociedade capitalista e da escolarização em massa, a preparação para a idade adulta foi se alargando. Na sociedade capitalista, o adolescente, apesar de se assemelhar mais ao adulto do que a criança, ainda não tem espaço para se inserir no mercado de trabalho. Convencionou-se então que esse seria um período de transição e de preparação para o mundo adulto. Mas o momento desta transição muda nas diferentes culturas e entre os indivíduos da mesma cultura. A passagem da infância para a vida adulta é tão importante que várias sociedades marcam esta passagem sob a forma de rituais. Mas, afinal, o que é a adolescência? O entendimento da adolescência como etapa importante no desenvolvimento humano surge no século XX, mesmo já sendo descrita na Grécia Antiga por Aristóteles. Este descrevia os jovens como apaixonados, irascíveis, capazes de serem arrebatados por seus impulsos. Mas nessa época não existia uma cultura adolescente como a de hoje. Nem a adolescência era entendida como um estágio particular do desenvolvimento até o final do século XIX. Hoje, a adolescência é considerada uma fase de transição entre a meninice e a vida adulta, que compreende, a grosso modo, dos 12 aos 20 anos de idade, de acordo com Palacios e Oliva 2004. Isso porque algumas crianças já começam as transformações físicas aos 9 anos, como a menarca para as meninas, por exemplo. Já pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que garante proteção integral às crianças e adolescentes, é delimitada a adolescência entre os 12 e os 18 anos de idade. Importante se faz aqui também fazer uma diferenciação entre dois termos que têm significados diferentes, a puberdade e a adolescência. A puberdade é caracterizada por um conjunto de mudanças físicas, transformando o corpo infantil em corpo adulto, capacitando-o para a reprodução. Ela é fenômeno universal para todos os membros da espécie humana, ou seja, todos os seres humanos passam por tais transformações quando atingem seus 12 anos ou até antes. Já a adolescência é fato psicossociológico, porque envolve, além das mudanças físicas, as mudanças afetivas, sociais e cognitivas, podendo se prolongar por mais de uma década de vida. Nesse sentido, a adolescência não é universal, pois suas características vão depender da cultura e do momento histórico em que os indivíduos estão inseridos. Entrar para o mundo adulto é, pois, desejado e temido pelo adolescente, tendo ele que se confrontar com as alterações corporais que mudam sua posição frente aos pais, à sociedade e a ele mesmo, o que só se faz possível através de um lento processo de luto até alcançar a maturidade ou status adulto.
É um período de contradições, confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricções com o meio familiar e social, quadro este confundido com crises e estados patológicos. Analisaremos a partir de agora as complexas interações entre os níveis biológico, psicológico e sociocultural, segundo os vários teóricos que contribuíram para a compreensão do desenvolvimento humano. Cada sociedade vai estabelecer critérios que o jovem deve atingir para obter o status de adulto. Para a nossa sociedade, estes critérios seriam, segundo Levitsky, maturidade, independência, autodeterminação, responsabilidade e atividade sexual efetivamente adulta. Nosso contexto cultural não facilita a transição da adolescência para o status adulto, devido às condições sociopolítico-culturais que tornam a adolescência mais prolongada e complexa, e por se realizar no momento histórico de intensas e rápidas transformações da sociedade, com rupturas de uma série de paradigmas, ideias, valores morais e estéticos, processos de pensamento, dentre outros. Mudanças na configuração familiar se fazem presentes. Houve uma alteração na família patriarcal, que tinha os papéis de seus membros sólidos e hierarquicamente consolidados, para núcleos familiares menos coesos e estáveis. O grupo familiar se reduziu, passando a ser composto por pais e filhos somente. Novas famílias surgem reconstituídas por resultado da dissolução de casamentos. A fertilização assistida permite que uma mulher tenha filhos, produção independente sem um parceiro. A saída da mulher para o mercado de trabalho diminuiu o tempo de contato com os filhos. E não houve uma mudança no papel tradicional masculino, tanto no investimento afetivo como no tempo dedicado aos filhos. Crianças e adolescentes ficam, então, sob a responsabilidade de avós ou outros cuidadores, passando o tempo na internet, jogos eletrônicos ou televisão. As relações entre pais e filhos ficam mais horizontais, com maior proximidade afetiva, mas, em compensação, não são estabelecidos critérios normativos claros que monitorem os filhos. Valores que ancoravam as identidades dos sujeitos ditados pela religião ou tradições morais foram substituídos pelo saber científico, desestabilizando a história dos sujeitos pela perda de referências acumuladas num passado que guiasse as ações presentes. As mudanças na vida pública gerada pela sociedade de mercado e precarização das redes de apoio social geram um sentimento de incerteza e instabilidade quanto ao futuro, repercutindo profundamente na constituição das subjetividades e nas relações familiares e produzindo adoecimento pelo sofrimento psíquico. As relações dos adolescentes no mundo refletem esse panorama histórico-social. Suas identidades são construídas através do consumo de imagens breves e perenes. Vivem no dia a dia, já que a incerteza do futuro domina o cenário. Não se baseiam mais em tradições para planejar o futuro, pela transitoriedade ser a norma social. A rapidez da comunicação e a força do mercado de consumo alteraram a percepção do tempo. O tempo hoje é breve e valores relacionais. Por viverem numa cultura de produtos descartáveis e efêmeros, as relações entre as pessoas acabam tendo também tais características, tornando o próprio sujeito algo descartável, um objeto. Há uma modificação na forma de perceber a violência e a erótica em função de um processo de banalização frente à violência e sexualidade a que estão expostos, principalmente na mídia. E dentro desse panorama, pergunta-se quais são as mudanças físicas na adolescência. O processo de transformação corporal se dará de forma gradual durante vários anos na adolescência, produzindo mudanças bastante significativas, que terão impacto no nível psicológico, afetando a forma de pensar, agir e sentir dos adolescentes. Os corpos infantis dos meninos e meninas são iguais, com exceção dos órgãos sexuais. Com o decorrer da puberdade, os corpos masculinos e femininos irão se diferenciar, tanto em suas características sexuais primárias, órgãos reprodutores,
quanto nas suas características sexuais secundárias, mudança de voz, pelo facial, alargamento dos ombros dos meninos, crescimento das mamas e alargamento dos quadris nas meninas. Todas as mudanças hormonais ocorridas nesta fase resultarão em mudanças nos órgãos sexuais e em outras mudanças no corpo, tais como mudança na altura, forma, músculos e gordura. O bebê cresce até 30 centímetros no seu primeiro ano de vida. Depois há um crescimento mais lento até chegar à puberdade, onde haverá o estirão de crescimento que pode chegar de 7 a 15 centímetros por ano durante vários anos. Após esse estirão, o adolescente aumentará de forma mais lenta sua altura e peso até chegar ao seu tamanho final como adulto. Ao mesmo tempo, haverá uma mudança na forma e proporção do corpo do adolescente de forma assimétrica. Primeiro crescerão as mãos e os pés até chegarem ao tamanho adulto. Depois crescerão os braços e pernas e o tronco de forma mais lenta. A cabeça e o rosto também mudam. As arcadas dentárias crescem para frente e torna-se mais proeminente a testa, que dá uma aparência óssea e angulosa, principalmente nos meninos. Meninos e meninas tornam-se mais fortes na adolescência porque as fibras musculares e os tecidos ósseos crescem rapidamente, mas isto é mais evidente nos meninos. Apesar de grande parte dessa diferença entre homens e mulheres serem resultado de diferenças hormonais, o contraste torna-se maior devido aos níveis de exercícios físicos na adolescência. De modo geral, durante e após a puberdade, há um aumento na proporção de gordura entre as meninas e uma redução entre os meninos, mesmo quando comparados às meninas que praticam exercícios físicos. Na puberdade, há também um aumento em vários órgãos do corpo, principalmente o coração e pulmões, o que também contribui para aumentar a força física, velocidade e resistência mais para os meninos do que para as meninas. E agora discutiremos sobre o desenvolvimento da maturidade sexual. O desenvolvimento da maturidade sexual plena é também desencadeado pelas mudanças hormonais da puberdade e obedece a uma sequência definida, divididas em 5 estágios de acordo com Turner. O estágio 1 descreve a pré-adolescência. No estágio 2, os primeiros sinais da puberdade. Os estágios 3 e 4 descrevem etapas intermediárias de desenvolvimento. E o 5, as características finais adultas. Nas meninas, os primeiros sinais ocorrem entre 8 e 13 anos de idade. São o início do desenvolvimento das mamas e pelos pubianos. Em seguida, o estirão do crescimento e continuação do crescimento das mamas e pelos pubianos. Após 2 anos dessas mudanças, acontece a primeira menstruação, chamada de menarca, seguida pelo estágio final de crescimento das mamas e pelos. A menarca ocorre geralmente em meninas de países industrializados por volta de 12 anos e meio a 13 anos. Nessa etapa inicial, os ciclos menstruais são irregulares, ou seja, não há ovulação todo mês. E qual a consequência prática deste fato? Tal fato apresenta consequências para jovens que têm vida sexual ativa, pois a irregularidade do ciclo menstrual pode levar a uma crença errônea de que essas adolescentes não engravidarão por serem muito jovens. Além disso, tal irregularidade do ciclo torna não confiável o uso de métodos contraceptivos como a tabelinha ou o coito interrompido, por exemplo, acrescida a falta de conhecimento adequado sobre reprodução. E vivenciamos os impactos dessa realidade. A título de ilustração, menciono os dados veiculados no G1 com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD de 2013, mostrou que o Brasil tinha 5,2 milhões de meninas de 15 a 17 anos. Dessas, 414.105 tinham pelo menos um filho. Deste grupo, apenas 104.731 estudam. As outras 309.374 estão fora da escola. Quanto ao desenvolvimento sexual dos meninos, as primeiras mudanças são um pequeno aumento dos testículos e escroto entre 9 e 14 anos de idade e poucos pelos pubianos sem pigmentação no estágio 2 de Turner.
No estágio 3, há um pequeno aumento do pênis em seu comprimento e continuação do aumento dos testículos e escroto. 2 anos depois do aparecimento dos pelos pubianos, aparecem os pelos faciais e das axilas. A mudança de voz ocorrerá mais ao final do processo. Como se dá o desenvolvimento cognitivo na adolescência? Outra transformação que se dará na adolescência, assemelhando os jovens aos adultos, será uma mudança na forma de pensar que Piaget descreve como estágio das operações formais. Tal estágio se caracteriza pela aquisição do pensamento hipotético-dedutivo, possibilitando ao jovem pensar sobre o mundo, sobre ele mesmo, questionar, planejar o futuro, comparar hipóteses, enfim, terão um maior rigor, autonomia e amplitude em seu raciocínio. Isso os torna mais introspectivos à procura de suas verdades, contribuindo para a construção de suas identidades. A criança, no estágio de operações concretas, pensa apenas sobre as coisas concretas ou reais. O adolescente vai pensar sobre suas opções e possibilidades, imaginando-se em diferentes papéis futuros. Isso o torna capaz de planejar a longo prazo e prever consequências. Também, esta nova forma de pensar faz com que alcancem a resposta de um problema com uma busca metódica e sistemática, diferente da criança que opera aleatoriamente para resolver um problema. A utilização da lógica dedutiva é outra característica do pensamento nesta etapa. O adolescente vai aos poucos adquirindo e dominando a capacidade de abstrair, generalizar, explicar, elaborar teorias. Ele passa a ser capaz de tirar conclusões a partir de hipóteses. Isso significa que é capaz de levantar hipóteses nas quais não crê e admiti-las como verdadeiras, mesmo sem a devida comprovação prática. Em decorrência dessa nova capacidade de operar com construções teóricas e abstratas, um novo poder é conferido ao adolescente pelo pensamento formal, pois, ao libertá-lo do real, permite que sejam construídas a seu modo reflexões e teorias e que, por isso, não é de se admirar que este use e abuse no começo do poder imprevisto que lhe é conferido. Ocorre também o que Piaget chama de egocentrismo intelectual do adolescente, que se manifesta pela crença na onipotência da reflexão, como se o mundo devesse submeter aos sistemas e não estes à realidade, sendo o equilíbrio atingido quando a reflexão compreende que sua função não é contradizer, mas se adiantar e interpretar a experiência. Outro aspecto do desenvolvimento cognitivo pesquisado é o desenvolvimento do raciocínio moral. O desenvolvimento cognitivo na adolescência produz repercussões no juízo moral, mas não apenas ele é o responsável. A capacidade de pensar de forma abstrata permitirá que se tornem relevantes questões sobre justiça e bem social, aliados à preocupação pela opinião do outro sobre suas ações. Suas opiniões são agora baseadas no grupo social, comportando-se de forma a obter a aprovação do grupo, mostrando-se como bons meninos e boas meninas. Mais adiante, o respeito pela lei, pela ordem e pelo bem da comunidade passa a ser relevante, julgando os comportamentos a partir dessa visão. Somado a isso, os adolescentes vão modificando suas posições sobre dilemas morais através de debates no grupo familiar, escola e amigos. Apesar da maioria dos adolescentes permanecerem nessa fase convencional, alguns deles, no final da adolescência, poderão atingir o último nível, que é o pós-convencional. Neste último nível pós-convencional, os comportamentos serão julgados baseados nos direitos humanos universais e não pelas normas sociais. Estão conscientes de que alguns valores são relativos e outros não, como a preservação da vida e da liberdade dos seres humanos. Contudo, na adolescência, surge um aumento das condutas pró-sociais ou as antissociais ou delituosas. Principalmente os adolescentes masculinos se envolvem nessas últimas. À medida que há um aumento do raciocínio moral, há também uma ampliação das condutas antissociais.
Como explicar esse paradoxo? Devemos considerar aqui as variáveis pessoais e situacionais. Como variáveis pessoais, podemos pensar numa estrutura de personalidade com tais tendências, formada a partir das experiências vividas na infância. No caso das variáveis situacionais, devemos nos lembrar do egocentrismo adolescente, que o faz crer que as regras valem para todos, menos para ele. Há uma discrepância entre o que pensa em termos de ideais e suas condutas. O desenvolvimento do pensamento formal amplia a capacidade de pensar do adolescente, mas, por sua pouca vivência, acaba tendo pouca aplicação a situações concretas. As transformações na adolescência trarão repercussões na forma como o adolescente se vê como pessoa e mudarão suas relações sociais e afetivas. O adolescente terá duas tarefas fundamentais nessa etapa: a busca da independência e autonomia e uma reformulação de sua identidade. A identidade é um fenômeno psicológico complexo de natureza psicossocial, que inclui vários componentes. Pode ser definida como uma organização interna do sujeito que define sua forma de ser. Inclui o sentimento de integridade pessoal pelo sujeito, estabelecendo coerência entre suas ações e decisões, imprimindo assim um estilo pelo qual se define e é reconhecido pelos demais. A identidade é vivenciada num contexto social, no qual o sujeito desempenha vários papéis e estabelece uma série de relações. De maneira geral, observamos que a conquista da identidade ocorre bem depois do final da adolescência, como Erickson supunha. Ela costuma ocorrer durante a universidade, adiando a conquista da identidade profissional. Diferente dos jovens que vão trabalhar mais cedo, estabelecendo uma identidade profissional. Outra mudança importante ocorre nas relações sociais do adolescente, envolvendo suas relações familiares e grupo social. A busca da autonomia na adolescência muda as relações familiares nessa fase. Na infância, há uma dependência quase que total da criança para com seus pais. Já na etapa da adolescência, torna-se necessário certo distanciamento deles, para que o jovem possa aprender a fazer escolhas e tomar decisões, fato imprescindível e sadio para que se torne adulto. Por isso, os conflitos entre pais e filhos crescem na adolescência, apesar de os pais continuarem sendo referências importantes para os adolescentes. Isso nem sempre é compreendido pelos pais, porque eles também precisam aprender a se separar dos filhos e muitas vezes entendem esse afastamento como desamor, fato não necessariamente verdadeiro se os laços familiares estabelecidos anteriormente forem fortes e afetuosos. As mudanças pubertárias mudam também as expectativas dos pais com relação aos filhos. Há um aumento da preocupação com o jovem em orientá-los e evitar um excesso de independências deles, pois, pela mudança na forma de pensar, como vimos, os jovens acreditam ser imunes aos perigos e podem se expor a situações de risco. Com o decorrer dos anos, as relações tendem a se tornar mais equilibradas com os pais, dando mais autonomia aos jovens à medida que eles amadurecem e a conquistam. Concomitantemente ao afastamento dos pais, há uma grande aproximação com os grupos de iguais, maior do que em qualquer outra etapa do desenvolvimento. Os adolescentes ficam mais da metade do seu tempo com os amigos. As amizades ficam mais estáveis, mais complexas, compartilhando suas vivências e segredos. A lealdade e confiança são muito valorizadas nessas relações de amizade. O grupo e os amigos passam a ter uma outra conotação na adolescência. Tais relações se tornam um meio de um jovem realizar a transição de afastamento do grupo familiar estável e seguro para alcançar sua independência. As relações grupais entre os adolescentes parecem se intensificar entre os 13 e 14 anos, decrescendo gradativamente à medida que o jovem alcança uma identidade mais estável. Bee cita uma interessante pesquisa sobre o grau de influência dos amigos na adolescência. A conclusão dos pesquisadores foi que o maior grau de suscetibilidade aos amigos foi por volta de 14 anos, mas o nível de conformismo do adolescente ao grupo foi muito baixo. Eles relatam nesse estudo que os amigos pressionam mais
contra as condutas erradas que eles poderiam ter, diferente do que supomos no senso comum. Outro ponto interessante é que os jovens menos suscetíveis à pressão do grupo são aqueles que têm uma relação familiar mais próxima. Nos anos iniciais da adolescência, inicia a interação de grupos masculinos e femininos. Progressivamente surgem grupos adicionais com adolescentes do sexo oposto, aparecendo grupos mistos que podem, às vezes, substituir os grupos antigos do mesmo sexo. Tais grupos heterossexuais vão interagindo com outros em diversas atividades, como festas, competições esportivas, dentre outros. Ao final da adolescência, os grupos se desfazem e surgem os grupos livres, formados por casais. Agora falaremos de algo muito presente na vida dos adolescentes de hoje: sexualidade, que é caracterizada como uma das mais marcantes mudanças na adolescência. Com as mudanças biológicas da puberdade, os impulsos sexuais reaparecem e a libido é reativada, fazendo com que a sexualidade adquira a genitalização própria da idade adulta, voltando-se para uma relação heterossexual, segundo Freud. Muitas pessoas confundem sexualidade com genitalidade. A sexualidade não se reduz aos órgãos sexuais. Ela está presente desde os primórdios da vida e engloba toda uma série de excitações em todo o corpo. O bebê tem prazer em chupar os dedos, por exemplo, o que nos mostra que a boca produz excitações como a região anal, genital e outras, como nos ensina a psicanálise, aqui já estudado. A sexualidade humana é composta de 4 aspectos: o biológico, a identidade sexual, o papel sexual e a orientação ou desejo sexual. O sexo biológico, macho ou fêmea, é determinado no nascimento e se refere às características genótipas e fenótipas do corpo. A identidade sexual ou identidade de gênero é o reconhecer-se como ser homem ou mulher, que se estabelece na infância por volta de 3 anos de idade. O papel sexual se refere às formas de se comportar masculinas, femininas ou mistas, variando conforme a época e a cultura em que se vive. A orientação ou desejo sexual se refere à atração emocional ou desejo sexual do indivíduo, definindo-se geralmente no final da adolescência ou início da idade adulta, podendo ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Na infância e no início da adolescência, os impulsos e emoções sexuais estão voltados mais para si e para o próprio corpo. Gradativamente dirigem-se para um outro do mesmo sexo ou não. Esses encontros costumam acontecer nas turmas mistas e, à medida que os púberes vão ganhando confiança e desenvoltura, acontecerão fora do grupo. Essas relações afetivas entre pares são muito importantes para a vida social e emocional dos jovens, satisfazendo as necessidades sexuais de afiliação, amizade, diversão, de afeição e de dar e receber apoio. Eles aprendem a interagir uns com os outros, divertem-se, têm suas primeiras experiências eróticas e aumentam seu prestígio no grupo de iguais. Podemos, através disso, entender por que os adolescentes estão quase que totalmente voltados para esses assuntos nessa etapa, chegando a diminuir seu rendimento escolar. É nessa fase também que a conduta sexual irá se manifestar mais claramente. Geralmente, entre os 10 e 15 anos, se iniciam as práticas masturbatórias na adolescência, podendo ser mais precoces em alguns casos. Há uma frequência maior da masturbação entre os rapazes do que entre as moças. Por questões culturais, há estimulação na vivência da sexualidade para o gênero masculino e uma repressão para com o feminino, mesmo nos tempos atuais. A identidade sexual vai se definir através do desenvolvimento psicossexual para atingir a sexualidade genital adulta, que inclui a aceitação da capacidade de procriação e condições socioeconômicas para o desempenho dos papéis adultos correspondentes. Reconhecer-se como homem ou mulher se dá, então, por identificação com as figuras paternas, geralmente com o pai no caso dos meninos e com a mãe no caso das meninas, e com a internalização dos atributos que uma determinada sociedade impõe a seus membros. E no que se refere à saúde, a adolescência é, de maneira geral, uma fase de baixa morbidade,
o que faz com que pouca atenção seja dispensada em nível governamental ao atendimento das necessidades específicas dessa faixa etária, no tocante a políticas de prevenção. Os registros estatísticos do Sistema de Informação sobre Mortalidade, no ano de 2004, nos mostram que 65% das mortes em adolescentes entre 10 a 19 anos foram por causas externas, agressões, acidentes de trânsito por excesso de velocidade ou embriaguez. Aponta também para um crescimento dos índices de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, DSTs e vírus HIV, e uso de substâncias psicotrópicas, crack, cocaína, maconha e álcool. O consumo em suas mais variadas formas, drogas, internet, jogos, objetos, tenta preencher o vazio do ser adolescente neste cenário, mas falha por não ser possível a completude. A quebra e o enfraquecimento dos vínculos sociais e familiares contribui de forma contundente para que o sujeito se anestesie através do consumo, seja de drogas ou objetos. O aumento dos índices de depressão na adolescência, assim como de suicídio, é a expressão desse sofrimento. Possibilitar o resgate desses vínculos na adolescência é fundamental para que sejam constituídas identificações mais saudáveis nessa etapa. As toxomanias são formas de apaziguamento da angústia e do sofrimento dos sujeitos diante da incerteza e imutabilidade do mundo atual. Com a utilização inadequada de métodos contraceptivos e principalmente a não frequência do uso de preservativos nas relações sexuais, expõe os jovens à contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o vírus HIV e a hepatite B, que são letais. Outro fenômeno recente na adolescência tem sido a alta incidência mundial de bulimia e anorexia, principalmente em jovens do sexo feminino, para ficarem magras segundo o padrão de beleza feminino atual. Como vimos, um dos efeitos da puberdade para as meninas é um aumento na quantidade de gordura corporal. Então, se adolescentes internalizam que ser bela, ter sucesso na vida é ser magra, provavelmente desenvolverão uma insatisfação com sua imagem corporal e passarão a fazer dietas ou tomar fórmulas para emagrecer sem prescrição médica, buscando o ideal de beleza difundido. Poderão também desenvolver transtornos emocionais, como no caso da bulimia e anorexia. A bulimia caracteriza-se por episódios de grande ingestão de alimentos, o comer compulsivo, seguido por vômitos autoinduzidos, uso de laxantes e diuréticos ou de exercícios físicos, como forma de evitar o ganho de peso pelo medo exagerado de engordar. A anorexia é uma perturbação da imagem corporal, onde a adolescente se vê e se sente gorda, mesmo muito abaixo do seu peso. Tal distúrbio pode ser fatal por se negarem a comer ou diminuírem a alimentação de tal forma que chegam à morte ou a um grande comprometimento da saúde em geral. A anorexia é uma perturbação da imagem corporal que ocorre geralmente com adolescentes femininas, onde se veem e se sentem gordas, mesmo não sendo. Já a maioria dos adolescentes masculinos e algumas meninas também estão buscando aumentar a massa muscular, ficar com o corpo malhado, bombado, como dizem na gíria, segundo o novo padrão de beleza, através do abuso de exercícios físicos, combinado ou não com o uso de substâncias energéticas ou anabolizantes. Tais substâncias causam graves danos à saúde física e mental, indo desde sobrecarga renal, infertilidade, comportamentos agressivos, até desencadeamento de psicoses, esquizofrenia ou doença mental grave, depressão, ataques cardíacos, entre outros, podendo levar à morte. Alguns jovens e até adultos estão desenvolvendo um quadro patológico de alteração da imagem corporal, chamado de vigorexia ou transtorno dismórfico corporal. Os homens ou rapazes com vigorexia se sentem e se veem magros, com pouca massa muscular, mesmo tendo um corpo adequado. A anorexia, a bulimia e a vigorexia são transtornos psicológicos e não físicos. Os indivíduos percebem sua imagem corporal, a imagem mental que têm de si mesmos, diferente daquela que é na realidade. Tais pessoas precisam de acompanhamento médico e psicológico. Acredito que com as discussões empreendidas, vocês tenham ampliado a compreensão acerca das características que marcam o desenvolvimento humano na adolescência.
E que tal agora exercitarmos sobre este conhecimento? Para isso, discuta com seus colegas durante 10 minutos a seguinte questão. Em nossa aula de hoje, falamos sobre as várias temáticas que envolvem a adolescência. Dentre tantas, a gravidez na adolescência tem sido muito recorrente nos dias atuais. Nesse sentido, analise a seguinte questão. Que medidas preventivas poderiam ser implantadas para diminuir a gravidez na adolescência? As respostas podem ser bem amplas e variadas. Acredito que as respostas de vocês tenham transitado nas seguintes estratégias. Capacitar profissionais ligados ao atendimento dos adolescentes para proferirem palestras, encontros e oficinas sobre os riscos da atividade sexual precoce. Garantir por parte dos gestores a ampliação do fornecimento de anticoncepcionais e preservativos sem restrições e limitações quantitativas, realização de campanhas educativas, dentre outras ações. E por aqui encerramos nossa aula de hoje. Conto com o empenho e dedicação de todos, acessando nossa sala virtual, interagindo nos fóruns e realizando as atividades propostas. Bons estudos!